Shalom, queridos irmãos, que a paz do Eterno esteja sobre a vida de todos vocês. Aqui quem fala é André Campos, do canal Família Desperta. O casamento, irmãos, é um tema muito importante para o Criador. Diríamos que dentre uma lista de prioridades, o assunto casamento está entre as primeiras. Seria um top 5 em suas prioridades. Brincadeiras à parte, o pai sempre demonstrou interesse no casamento. Ao olhar para Adão e ver que ele se sentia sozinho, logo providenciou uma companheira, uma ajudadora. E naquele começo de relacionamento, onde os dois estavam se conhecendo, o pai sempre se fazia presente. Todas as tardes, o Criador os visitava e ali todos eles tinham comunhão. Não à toa, Yeshua também realiza seu primeiro milagre em uma festa de casamento, nas bodas de Caná, mostrando mais uma vez sua atenção e cuidado com os casais, casamentos e a família em si. Temos muito a aprender com isso. Neste vídeo, traremos à luz da palavra esta passagem muito linda, recheada de ensinamentos e revelações. Falaremos sobre o primeiro milagre de Yeshua, as bodas de Caná. Nesta passagem, queremos mostrar duas aplicações, dois ensinos que estão encriptados no contexto deste texto. O primeiro se aplica ao casamento, ao matrimônio, e como o pai deve e quer estar presente no meio da família. O segundo trata-se de uma imersão mais profunda na palavra, onde extrairemos segredos da história do homem, desde a guerra celestial. Desta forma, faremos 2 vídeos, trazendo esses 2 entendimentos que o pai tem ensinado, e cremos que isto servirá de edificação para muitas famílias. Que estes assuntos possam expandir a sua consciência e ampliar seu conhecimento dos planos do Eterno para a nossa vida aqui e no porvir. Vamos lá então. A passagem das bodas de Caná começa assim. Ao terceiro dia. Este é um dia profético. O número 3 nos remete à vitória de Cristo sobre a morte. Mas qual a ligação da morte e ressurreição do Messias com uma festa de casamento? Ao longo do vídeo, vamos ligando os pontos. Foi também convidado Jesus e os seus discípulos. Veja alguns detalhes que nos passam desapercebidos. Yeshua não havia se manifestado ainda, não havia realizado nenhum milagre. Naquela noite de casamento, ele efetuaria o seu primeiro milagre. Ainda não era conhecido ou chamado de mestre ou Messias. Ainda não havia feito nenhum sinal público que corroborava que era realmente o Filho de Deus. Sua fama ainda não corria pelas vizinhanças.
Yeshua não foi convidado como uma celebridade, uma pessoa influente. Pelo contrário, quem foi convidado foi o carpinteiro, o filho de Maria, uma pessoa comum naquela cidade. Aqui já extraímos um grande ensino para o casamento, para os casais e para as famílias. O Pai e também o nosso Messias querem fazer parte do dia a dia do casamento e no casamento. Mas muitos só os chamam, só os convidam para solucionar problemas, para resolver conflitos. Muitos só querem o Yeshua que faz milagres, que opera maravilhas, que soluciona problemas. Yeshua não foi convidado para aquela festa às pressas, como um solucionador de conflitos. Quem estava lá era o carpinteiro, um homem comum àquela família. Isso nos traz o ensino. Não convide o Messias apenas porque ele pode resolver o seu problema, mas convide-o por quem ele é, pelo que ele é. Muitos estão atrás das bênçãos, mas poucos se dedicam e caminham para o abençoador, independente do que ele possa fazer ou realizar. E faltando vinho. Nas bodas, o vinho nunca poderia acabar. Na tradição, o vinho, o fruto da videira, é o símbolo da alegria, é símbolo de festa. Fazendo uma analogia ao casamento, o vinho está muito presente no início do casamento. Há muitas alegrias no período da corte, do noivado e na consumação do casamento. Os primeiros anos, a intimidade, as viagens românticas a dois, o amor, a paixão que está latente neste início, é o vinho presente. Os anos vão passando, vêm os filhos, os problemas, as crises em várias áreas, tomadas de decisões, e então em muitos lares o vinho começa a acabar e a perder o seu sabor. Os maiores problemas nos casamentos referem-se à falta de vinho por completo ou quando o sabor do vinho já não é mais o mesmo. E então, quando o vinho se acaba, há um grande problema a ser resolvido. A maioria dos casamentos de hoje são sustentados apenas com água. O vinho não existe mais. Por isso, o número de divórcios só aumenta, inclusive entre os cristãos. O Brasil, em sua grande maioria, composta de cristãos, tem uma das maiores taxas de divórcio do mundo, além da promiscuidade acentuada envolvendo pornografia e traições. A família, como constituição principal escolhida pelo Criador, acaba por beirar a falência. Poucos lares têm realmente um casamento e uma família estruturados. A mãe de Jesus disse: não tem vinho. E Yeshua possivelmente não era rico, não tinha influência humana para tentar socorrer aquele casal e salvar aquela festa. O que levou Maria a pedir socorro ao Messias? O que ela viu em Yeshua? Aqui vamos tratar de uma característica importante do lado feminino, do lado da mulher. Caráter que o Criador, o Pai, colocou nas mulheres, em você, minha irmã, para edificar e cuidar do seu lar. Vejamos então. A figura de Maria exprime dois aspectos. O primeiro sendo uma mulher virtuosa, espiritual, que edifica o seu lar, a sua casa, conhecendo e incentivando as qualidades dos membros da família. O segundo é que ela é e assume a tipologia do Espírito Santo, da Rua HaKodesh. Vamos nos ater inicialmente ao primeiro aspecto. Maria, desde cedo, era uma mulher espiritual. O mundo metafísico já era aberto em sua vida. Isso não diz respeito à idolatria levantada pela Igreja Católica,
em torno dessa personagem, mas da realidade do contexto dessa irmã, que foi escolhida pelo Eterno para gestar e acolher o Salvador da humanidade. Ela viu e ouviu o anjo lhe entregar as profecias e as boas novas que ela, uma virgem, geraria em seu ventre. Um filho muito especial, o filho amado de Deus. E não apenas ver, mas conversar com o ser celestial. Veja, irmãos, não apenas ver, mas conversar com o ser celestial já nos confirma sua vivência e experiência na esfera espiritual. Em escritos apócrifos, também é mencionado que ela, Maria, vivia sob os cuidados dos sacerdotes desde criança, no templo, e que um anjo a alimentava com uma dieta especial. Portanto, para ela, o mundo espiritual metafísico sempre foi muito real. Uma outra característica marcante é que Maria teve uma visão ampla daquela situação no casamento. O mestre Sala, que era o responsável por cuidar de todos os detalhes naquela festa, não havia se apercebido do problema, do vinho que havia acabado. A mulher, por natureza, é mais sensível espiritualmente. Tem uma visão de mundo mais ampla que o homem. Consegue enxergar, perceber mais coisas, mais detalhes do que os homens. A mulher consegue processar várias informações ao mesmo tempo, executar vários processos, enquanto o homem é mais focado. Foi assim que o Pai designou. Não à toa é dito nas Escrituras que quem edifica o lar é a mulher sábia. Estas habilidades, capacidades, foram dadas pelo Criador para auxiliar o homem e edificar toda a família. A mulher ajudadora que auxilia o homem, o qual carrega o peso da tomada de decisões. Ao homem é dado o governo do lar. Consequentemente, sobre ele está uma ordenança, uma bênção e uma responsabilidade em cuidar e nortear os passos da sua família. É ele quem responderá pelas decisões, sendo elas certas ou erradas. Recairá sobre o cabeça. Essa responsabilidade foi assim lá no Éden. Adão foi o primeiro a ser cobrado pela desobediência. Por isso o homem é o cabeça. Não porque ele é melhor, mas porque o Pai designou desta forma. Mas ao lado do homem, Deus projetou a mulher virtuosa. Maria não apenas percebeu que havia um problema, mas um grande problema naquela festa. E também identificou quem iria solucionar aquele problema. Trazendo isso para o casamento, um casal, um homem e uma mulher têm os seus desafios diários e cotidianos para manter saudável o seu compromisso e o seu matrimônio. Problemas, obstáculos existem e fazem parte do casamento. O casamento é uma grande ferramenta que o Eterno utiliza para trabalhar em nós o seu caráter divino, com o intuito de nos melhorar, nos aperfeiçoar, nos lapidar para então retornarmos, dentro do padrão espiritual e celestial que o Pai quer, a estatura de varão perfeito. O casamento nos confronta em nossos defeitos e é uma grande oportunidade de redenção que o Pai nos dá para evoluirmos espiritualmente e melhorarmos diante do Eterno. Ao nos negarmos e nos moldarmos ao outro, enxergar nossos defeitos pela ótica de alguém que nos ama e que nos confronta em amor, com carinho e respeito, é uma chance maravilhosa de evolução e melhoria contínuas. O casamento e a família são parte importantíssima do nosso processo de evolução espiritual. Isso serve para ambos no casamento. E o Pai, na sua perfeição, deixou claro as diretrizes de como se deve portar cada indivíduo dentro do casamento. O homem é a estrutura que dá o suporte e proteção, providência, sustento, esteio e sacerdócio. A mulher é quem edifica e transforma o lar em um lugar de paz, de bênçãos,
de conforto físico e de amparo mental e espiritual. A mulher é espiritual, é sábia, é a parte mais sensível, assim como é a figura da Rua HaKodesh. É ela quem edifica o lar. O homem doa a semente e a mulher gesta a criança. O homem compra ou constrói uma casa com seu esforço físico e a mulher transforma aquela construção em um lar. O homem e a mulher são como duas engrenagens que, se bem ajustadas, refletem um pouco da nossa vida e alegrias vividas nas dimensões celestiais, na pré-existência. Além de homem e mulher colaborarem para o desenvolvimento um do outro. É assim que o Criador fez. Cada indivíduo tem o seu papel, muito bem estabelecido no casamento. Se cada um entender e colocar em prática o seu papel dentro do relacionamento, não haverá mal ou adversidade que poderá destruir o casamento. Quando ambos cumprem o seu papel e a mulher, como no exemplo do texto, desempenha sua função dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Criador, o lar é edificado e se torna um lugar abençoado e de paz. Você, homem, varão valoroso, o marido que tem essa mulher virtuosa, é bem-aventurado e encontra a felicidade, como as Escrituras nos falam. Valorize sua esposa. Se hoje ela não tem essa posição dentro do casamento, orem e busquem o Pai para ajustar essa parte, que é fundamental. E nós reforçamos. As Escrituras afirmam que a mulher sábia edifica a sua casa, e não o homem. A mulher nessa posição é a parte que mais trabalhará na resolução de problemas e conflitos no lar. Dê ouvidos à opinião de sua esposa. Leva a ela problemas e peça sugestões de como resolvê-los. O poder de decisão é do marido, e ele carrega esse peso de decidir por ele e por sua família. Porém, ele tem ou pode ter uma mulher virtuosa, uma ajudadora, que o auxiliará na tomada de decisões. Funcionem como uma engrenagem bem ajustada. Assim como Maria identificou o problema e propôs a solução, tenha em sua esposa uma palavra sábia, um bom conselho, um olhar mais abrangente no seu dia a dia. Busque por ampliar sua visão espiritual, pois a sociedade atual, o mundo contemporâneo, perdeu a real visão de como é o casamento. Foi perdida a visão espiritual do casamento. E como o Criador vê o casamento? O casamento são duas almas que se completam, se complementam, duas energias que se somam e produzem vida. São ambos uma só carne, estão fundidos numa mesma vida. É tão profunda a visão do Pai sobre o que Ele designou para os casais, o homem e a mulher. Se deixarmos Ele fazer parte, Ele nos ajudará a ter novamente a visão espiritual, a essência verdadeira do que é o casamento. Lutemos por isso, irmãos. Seguindo com o texto, Maria então se dirige a Yeshua e lhe diz: não tem vinho. Yeshua a responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O termo mulher, usado por Yeshua, nos remete à ideia de desrespeito. Porém, se observarmos a cultura hebraica, veremos que essa expressão era comum na época e era de bom tom. Yeshua em nenhum momento a destratou. A resposta de Yeshua tem todo um caráter profético e que abrange parte da história da humanidade. Nós vamos tratar deste segredo no próximo vídeo. Mas podemos extrair um ensino precioso para nós aqui. Maria com certeza não esperava essa resposta. Talvez ela nem tenha entendido, compreendido naquele momento a fala de Yeshua, o sentido real por trás daquelas palavras. Mas ela se manteve firme na sua posição e estava convicta que ele, Yeshua, poderia resolver aquele problema.
A mulher espiritual, mesmo quando confrontada, deve ter reações espirituais. Uma mulher que vive de forma carnal toma posições e tem reações carnais. Em um casamento, o olhar espiritual, a visão espiritual, deve sobrepor a visão carnal. O espírito deve dominar a carne. Por mais que situações, às vezes, nos levem a querer pender para a carne, em um casamento saudável e guiado pelo Pai, ambos, marido e mulher, devem enxergar os problemas com olhos espirituais e, por consequência, terem reações espirituais, usando assim armas espirituais e não carnais. Ter a convicção e a fé firme de que o Pai pode intervir e solucionar os problemas abre então caminhos para que a ação divina entre em ação para nos ajudar e a solucionar os maiores problemas do casamento, até mesmo aqueles que, aos nossos olhos, parecem impossível. Portanto, ter olhos espirituais nos levará a enxergar a vida e os problemas com outros olhos e nos fará saber que a solução sempre esteve ali, ao nosso lado. Seguindo em frente, Maria então pede aos serventes, na festa, que se dirijam até Yeshua e faça o que ele mandar. Aqui entramos em um ponto muito sensível e quase não observado por nós, tanto homens quanto mulheres. Isto é sobre fazer tudo o que Yeshua mandar. Nosso Messias desceu da sua glória e veio até aqui para nos dar o exemplo de como proceder. Nos deixou claro como observarmos os estatutos do Pai, que serve de segurança e proteção para nós. A lei não nos salva, mas, se a observarmos, ela nos trará segurança e proteção para nós e também para o nosso casamento e para a nossa família. É a instrução deixada pelo Pai para vivermos de acordo com ela, buscando agradar ao Pai em todos os nossos caminhos. E de quebra ainda somos participantes de suas bênçãos e de suas bem-aventuranças derramadas sobre todos que buscam agradá-lo. Por isso, fazer tudo o que Yeshua manda requer esse olhar, esse retorno às Escrituras, principalmente aos estatutos e ordenações, retornar às origens, à vida que o Pai programou para nós. A involução humana nos afastou muito do estilo de vida idealizado pelo nosso Criador. Quando nos dispusermos a fazer a vontade do Pai, Ele nos pedirá coisas difíceis, mas que não são impossíveis. A grande questão é que somos questionadores. Quando deixamos de lado a nossa razão e obedecermos, lá na frente, após percorrer o processo, entenderemos todas as coisas. Questionar é um grande problema. A rebelião que entrou nos céus através de Satanás. Os olhos são as janelas da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Será benefício para a sua vida. Escolha hoje qual olhar quer ter para resolver seus conflitos no casamento. Os olhos carnais ou os olhos espirituais? Os olhos da fé. A fé nos move a crer, a acreditar e não questionar. Pense nisso. Nos voltemos para as Escrituras. O Pai tem mais prazer no obedecer do que em sacrificar. Logo após, Yeshua então pede aos moços que serviam que separassem 6 talhas de pedra, cheias de água, quase a ponto de transbordar. O número 6 nos fala do homem. É número de homem. O homem foi criado no 6º dia. Já as talhas nos falam do coração do homem. Um coração duro, coração de pedra. Um detalhe interessante é que essas talhas eram de pedra e trabalhadas manualmente. De lasca em lasca, essas eram removidas e iam dando forma à talha. Isso fala do trabalhar do Pai em nossa vida.
O trabalhar de Deus às vezes dói. Retirar aquela lasca, aquele costume difícil, o quebrar do nosso ego, de colocar de lado nossas posições, tudo isso dói, mas é necessário num lar edificado. Nós viemos para cá para sermos moldados, para contermos o vinho. Para isso precisamos deixar as mãos poderosas do nosso Criador, que nos conhece perfeitamente, executar o seu trabalho. E Ele sabe das nossas tendências e da nossa personalidade. Sabe o que é preciso ser trabalhado em nós. Por isso nós estamos aqui e só receberemos e provaremos do milagre se nos fizermos como talhas e deixarmos Deus trabalhar em nossas vidas. O casamento serve para isso, para que o Pai trabalhe, nos molde e nos deixe em condições de receber as bênçãos e milagres que Ele realizará em nós. Mais uma vez aqui é compreendido o quão importante é imergirmos na palavra, que é a água que mata a nossa sede. A palavra do Eterno é uma fonte de águas purificadoras. Portanto, precisamos nos deixar moldar e nos encher de água, da palavra, das Escrituras, do conhecimento do Pai e do seu plano de redenção. Em um casamento, ambos devem ter e propiciar um ao outro rotinas de leitura e imersão da palavra, estudarem a palavra juntos, fazer das Escrituras algo em comum aos dois. Por último, após preenchido todos esses requisitos, Yeshua então realiza o milagre, transformar a água em vinho. Vejam, irmãos, para o Criador realizar um milagre é muito simples, pois Ele tem todo o poder e autoridade para fazê-lo. Mas Ele tem prazer no caminho, no processo. Além do que Ele é suave e não faz nada sem que nós nos disponibilizemos para isso. Ele deseja realizar o milagre no casamento, porém o maior milagre Ele quer realizar no individual, no nosso ser, no nosso caráter. A nós cabe parte neste processo. A nós cabe parte deste processo. O vinho novo, transformado por Yeshua, foi muito superior ao vinho servido primeiramente naquela festa. As alegrias que vivemos no início do casamento não se compararão às alegrias que podemos ter no processo e no findar da vida a dois aqui nessa terra, nesta dimensão. Cremos que o Pai tem investido em casais alinhados, em processo de redenção, para serem luz no fim dos dias. Imagine-se com sua esposa, com seu esposo, alcançando a redenção juntos de toda a sua família. Isso é divino, irmãos. Busquemos isso. O que o Pai tem preparado para nós é algo muito mais sublime, mais saboroso, muito superior. Será glorioso. E já o podemos experienciar aqui nesta vida terrena. Isto é maravilhoso. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Por isso, irmãos, sejamos mais espirituais do que carnais. No reino celestial não entrará carne nem sangue. É um reino espiritual e estamos aqui para trabalharmos nossa espiritualidade e relacionamento com o Pai. Os problemas servirão para aguçar nossa sensibilidade ao mundo espiritual. E a vida familiar e conjugal foi desenhada pelo Criador justamente para nos ajudar neste processo. Que desejemos fazer toda a vontade do nosso Pai e nos submetamos a isso, por prazer e por amor, e não por medo. A vida no Espírito tem um sabor muito mais prazeroso do que a vida na carne. Nós perdemos isso um dia, mas estamos aqui para resgatar aquilo que realmente tem sentido na vida. Na vida real, aqui é apenas um teste. Carne e sangue passarão. O que é real é o espiritual. A água deve ser transformada em vinho. Nossa vida tem que pender mais para o espiritual do que para o carnal. E isso fará muita diferença em nossa vida. Pensem nisso, irmãos. Se for possível, pensem nisso juntos. Se seu casamento não é assim,
Convide seu marido, sua esposa, para uma restauração. Seja um agente de mudança dentro da sua casa. Mesmo que você ache que não seja possível, para o Pai tudo é possível e Ele se importa com a sua família. Que todos possamos compreender esse grande mistério e que possamos alcançar o centro da vontade do Pai para o nosso casamento e para a nossa família. Irmãos, vamos ficando por aqui. Em breve enviaremos aos irmãos a parte 2 deste vídeo, deste estudo glorioso. Fiquem todos na Shalom, na paz do Eterno. Um forte abraço e até o próximo vídeo.